medida no Brasil. E a realidade não é nem um pouco cor-de-rosa. A cada ano, 2 milhões de mulheres são espancadas por maridos ou namorados. Hoje, meu amor veio me visitar e trouxe rosas para me alegrar. E com lágrimas pede pra voltar. Hoje, o perfume eu não sinto mais. Meu amor já não me bate mais. Infelizmente, eu descanso em paz. Isonomia das Rosas, um projeto criado para mostrar para a sociedade a realidade que para no corpo social há décadas, a busca pela igualdade de gênero. Há quem diz que essa busca é desnecessária pois já alcançamos a plena igualdade. Mas será mesmo? De fato, na Constituição Federal de 1988, homens e mulheres são iguais perante as leis, sem qualquer tipo de distinção. Todavia, na prática, segundo o portal de notícias do G1, uma mulher é vítima de feminicídio a cada 6 horas, e os números não param por aí. O portal CNN alega que a população brasileira majoritariamente é feminina, aproximadamente 51,8%. E mesmo assim, no âmbito político, entre 513 parlamentares, apenas 17,7% são mulheres. Fica evidente que o termo abordado nas ODS número 5, que fala sobre a igualdade de gênero, precisamos colocar em materialização na parte prática e sair de um plano meramente teórico. No Poder Judiciário, a desigualdade também está muito presente. No que tange no Poder Judiciário, ainda impera uma balança que não está na mesma medida em relação à isonomia de gênero. Isso fica explícito pelo fato que na história do STF, com seus 133 anos, apenas 3 mulheres ocuparam o cargo de ministra da Corte, que são elas, Ellen Grace, Carmen Lúcia e Rosa Weber. Essa falta de isonomia no exercício de um cargo desempenhado por mulheres ocorre por conta da exclusão. O exemplo nítido disso foi o que ocorreu na mais alta corte do judiciário brasileiro. O Supremo Tribunal Federal não possuía banheiros femininos. Explicitamente, tal situação expõe que mulheres não devem ocupar cargos de solene importância, tendo em vista que a própria arquitetura do local não está preparado para receber essas mulheres. Nesse sentido, vale ressaltar que o primeiro banheiro feminino localizado no saguão branco, antessala do plenário e de acesso exclusivo dos ministros, só foi construído nos anos 2000, após o ingresso da ministra Ellen Grace, que foi indicada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Nesse sentido, o livro Os 11, o STF, seus bastidores e suas crises, expõe casos que exprimem a questão de misoginia e empecilhos que as ministras vivenciam. Isto é, a ministra Ellen Grace queixava-se de tratamentos hostis por parte de seus colegas, que iam de observações descuidadas até invasões de seu gabinete para lhe dar lições. Tais situações teriam sido uma das motivações para a ex-suprema sair do STF. A nossa ministra Carmen Lúcia passou por uma situação de mansplaining pelos seus colegas de plenário, e com isso ela expôs um estudo acerca das relações de gênero na Suprema Corte Americana, que diz que os homens tendem a interromper 3 vezes mais as suas colegas de trabalho, mulheres, do que os seus companheiros homens. Vale elencar que a busca pela igualdade transcende o meio jurídico e também integra o meio artístico. Desde os primórdios da sociedade, a arte foi utilizada como meio de denunciar as mazelas sociais, e com esse tema não é diferente. Em um discurso feito pela artista Madonna para o Billboard Women in Music Awards 2016, ela disse: "Não existem regras se você é menino. Se você é menina, você tem que jogar as regras do jogo. Mas que jogo seria esse? Você pode parecer bonita e atraente, mas não pareça inteligente. Não tenha uma opinião. Pelo menos não uma opinião que difere da opinião da maioria.
Vale elencar ainda que ao longo de toda a sua carreira, a artista sofreu represálias sociais e midiáticas pela sua autenticidade e pela sua forma de expressar, coisa que os artistas homens na época que se comportavam de forma parecida nunca sofreram. Ela finalizou seu discurso dizendo que as pessoas sempre a chamam de controversa, mas, segundo ela, a coisa mais controversa que ela já fez foi permanecer no meio artístico e seguir em frente. Com esse discurso, fica evidente a importância da materialização da igualdade de gênero, tanto no meio jurídico quanto no meio artístico e em todos os outros campos sociais. Inicialmente, o nosso projeto se chama Isonomia das Rosas e é pautado principalmente na ODS número 5, que aborda a igualdade de gênero. A senhora acredita que essa igualdade consegue ser plenamente atingida em um futuro próximo ou se trata de uma meta demasiadamente distante? Bom, tendo em vista o nosso projeto Isonomia das Rosas, hoje eu tenho aqui comigo a doutora Sabrina, presidente da comissão da OAB Mulher, para responder algumas perguntas acerca do tema do nosso trabalho. Doutora, tudo bem? Pode se apresentar, por favor? Eu sou Sabrina Rabelo, presidente da comissão da OAB Mulher, da 18ª subseção da OAB, que pega as cidades de Itatiaia, Porto Real e Resende. Além disso, estou como presidente do Conselho de Direito das Mulheres do município de Resende, o CONDIM, pela cadeira da OAB. Muito obrigada, é um prazer tê-la aqui conosco. Infelizmente, ela é uma meta bem distante, né? A gente tem um relatório global que é feito pelo Fórum Econômico Mundial, no qual diz que em 2022 a previsão para se alcançar essa igualdade é de 132 anos. Esse fórum ele faz um ranking dentro de 146 países, no qual o Brasil ocupou em 2022 a 94ª posição, no que diz respeito ao quesito da desigualdade, né? E esses são feitos análises de critério com relação à questão do acesso à saúde, escolaridade, à sobrevivência, à questão política e ao trabalho. O Brasil tem melhorado muito nos quesitos com relação a acesso à saúde e acesso à educação, mas força de trabalho e questão do acesso à política, o Brasil ainda tem números péssimos. Diante disso, haveria como discorrer acerca de algum caso na qual ficou explícito essa misoginia exacerbada? Então, eu vou falar até como OAB, na verdade, não como a instituição, mas um exemplo dentro da nossa vida enquanto advogado, né? Que até a vice-presidente atual da seccional, ela costuma contar isso nas suas palestras, que ela estava num evento lá em Brasília e foi ser apresentada a um dos senadores, e aí quando foi ser apresentaram, essa daqui é a doutora Ana Tereza Basílio, da Basílio Escritórios, e a primeira pergunta que foi feita, e como está o seu pai, o Basílio? Aí rolou um silêncio, porque o Basílio é ela. E, na verdade, se tem uma cultura de que grandes escritórios de advocacia vão ser comandados por homens e não por mulheres. Diante desse cenário, tendo em vista a posição de extrema importância que a doutora ocupa, gostaríamos de saber quais foram os principais desafios que a senhora enfrentou e enfrenta até os dias odiernos, principalmente no que tange à luta contra a misoginia enraizada no corpo social e, consequentemente, no meio jurídico. Bem, ao tempo em que eu cumprimento todas e todos, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Maria Elizabeth, juíza titular da primeira vara de família aqui da comarca de Resende. E eu fui convidada por algumas estudantes universitárias para participar do projeto que elas denominaram Isonomia das Rosas. E, segundo elas, é pautado principalmente na ODS número 5, né, que aborda a busca pela igualdade de gênero. E aí elas me fizeram algumas indagações e no curso dessa nossa conversa eu vou procurar respondê-las com base na minha lida diária.
eu penso que essa questão, de alguma forma, me indaga sobre o meu atuar diário. Eu sou titular de uma vara de família há quase 20 anos, aqui na comarca de Resende. E na qualidade de magistrada, eu entendo que cumpre a mim, ao tratar dessas relações familiares, em parceria com os advogados, com os promotores e com os defensores públicos, conscientizar as partes sobre a igualdade entre homens e mulheres nas relações familiares, no dever do cumprimento das obrigações de prover os cuidados e a mantença da prole. É preciso sempre deixar claro que a função de cuidar não é intrinsecamente feminina e que ela deve ser compartilhada entre homens e mulheres. Infelizmente, atualmente existem inúmeros indivíduos que negam a desigualdade de gênero e dizem que as mulheres já conquistaram a plena igualdade. Existem cidadãos ainda que defendem que as mulheres devem ser subordinadas aos homens. O que a senhora pensa a respeito disso e como acredita que isso atrapalha a luta pela igualdade e impede, consequentemente, a materialização da ODS número 5? Então, na verdade, esse tipo de fala, ele é um retrocesso. Ele, com certeza, impede essa materialização, uma vez que a gente pensa, a materialização dessa ODS seria o quê? A igualdade entre homens e mulheres e o empoderamento de mulheres e meninas. Se eu estou falando que isso é o meu objetivo, é a minha meta, eu manter a afirmação de que mulheres devem ser subordinadas aos homens, eu estou indo num fluxo completamente contrário. E aí eu causo todos os problemas no desenvolvimento desse objetivo. Bom, partindo do pressuposto que o principal objetivo é a completa materialização da igualdade de gênero, como a senhora acredita que essa materialização pode ser de fato efetivada? Isto é, quais seriam os meios para que a ODS número 5 seja concretizada? Bem, penso que a informação é essencial. Além de informação, por óbvio, é preciso que haja políticas afirmativas com reservas de cadeiras no legislativo, a obrigação de alternância de gênero no preenchimento das vagas para a segunda instância do Poder Judiciário, ações de combate à misoginia, garantia de igualdade salarial lideradas pelo Executivo, dentre outras medidas, por óbvio, entendo que são medidas que devem ser observadas, não podem ser mais olvidadas. Eu acredito muito no poder da educação. Eu acho que ela é o nosso maior e melhor instrumento para que a gente consiga materializar não só a ODS número 5, mas qualquer outra busca nos direitos e na divulgação da igualdade. A gente precisa também da implementação de políticas públicas efetivas. E enquanto a gente não conseguir que essas políticas sejam identificadas como necessárias e realmente implementadas, a gente não consegue avançar. Bom, a senhora acredita que o pensamento de tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais à medida de suas desigualdades seria o ideal para lidar com essa adversidade que é a desigualdade de gênero? Bem, eu não tenho dúvidas. Na verdade, o Rui Barbosa foi buscar essa frase lá em Aristóteles e ela me parece corretíssima para corrigir quaisquer desequilíbrios dentro de uma sociedade. Mas e por quê? O ideal de igualdade social não é um conceito matemático, não é um conceito absoluto. Não é como se nós fôssemos dividir 4 por 2. Mas é um conceito relativo, que é fruto de determinada realidade histórica. Se determinado grupo social, por circunstâncias meramente históricas, e a gente não pode esquecer de que sociedades matriarcais existiram. Então, se determinado grupo ele é impedido de exercer plenamente as suas possibilidades, suas capacidades, qual seria a forma mais eficaz de nós corrigirmos essas distorções? Entendo que seria através da intervenção estatal. Seja essa intervenção através de políticas sociais de inclusão, seja através
do judiciário e das demais instituições. Na verdade, a gente já faz isso, né? Quando você fala da Lei Maria da Penha, você está falando de exatamente um tratamento isonômico, que é isso, tratar os iguais como os iguais, os desiguais na medida da sua desigualdade. Por muitas vezes a gente escuta em torno, com piadinha, né, em tom jocoso, cadê a lei do João de Bangu? Né? Porque tem a Lei Maria da Penha, então tem que ter a do João do Bangu e de qualquer outra para poder... Quem vai defender os homens? Existe uma legislação que defende a todos. Código Penal. Se você sofrer algum tipo de agressão, existe lá uma previsão que vai te proteger. Não existe, eu não estou protegido. Agora, com relação à Lei Maria da Penha, assim como outras legislações específicas, a gente precisou ter uma atenção especial para um fato que é especial. Os números de violência contra a mulher são exorbitantes e, infelizmente, a cada dia aumentam mais. Então, essa dita proteção a mais, ela é vinda de uma necessidade social. E por fim, na opinião da doutora, de que forma esse tema deve ser abordado na sociedade a fim de democratizar esse debate e fazer, portanto, com que ele atinja todos? A senhora acredita que esse tema socialmente relevante deve ser abordado no âmbito escolar? Sim, como eu já tinha falado, né, eu acredito que é o nosso maior instrumento, porque muitas dessas questões, infelizmente, ainda são culturais, né? Aí, vou falar da questão do patriarcado, a gente tem uma série de conceitos que já vem internalizado culturalmente, porque crescemos com esses conceitos. E aí a hora da gente mudar é a hora que a gente está com as nossas crianças. Então, se estamos com as crianças, vão ser as meninas e os meninos que têm que crescer com esses conceitos de igualdade, conceito de respeito dos direitos, e aí é o melhor momento apresentar esses direitos para que eles internalizem isso e consigam ser adultos que pratiquem. Muito obrigada. De nada. De coração. O ser humano é imperfeito por definição. Ele não se modifica sem que haja interferências externas. Mas essas mudanças não se dão apenas no âmbito das intervenções do Estado. É utópico e pouco efetivo nós esperarmos que apenas o Estado, que é composto por representantes da sociedade, milagrosamente modifique a realidade. Nós devemos, dentro do que o filósofo Michel Foucault chamava de microfísica do poder, cotidianamente tentar modificá-la. O poder não emana apenas, segundo Foucault, de um determinado centro. Ele se espalha por toda a sociedade como se fosse um povo. Nada adianta esperar a intervenção do Estado. Nada mudará se nós mesmos, no nosso cotidiano, não construirmos essa realidade. Quer seja na nossa profissão, quer seja em qualquer outra situação da nossa vida, do nosso dia a dia. Eu penso que a transformação virá através do nosso microcosmo, exigindo cotidiana e incansavelmente que os nossos direitos sejam respeitados. E mudar a realidade perpassa a educação dos nossos filhos. E a educação dos nossos filhos em casa e na escola. Toda transformação social exige informação, exige diálogo e exige trabalho cotidiano. Do contrário, será panaceia. Então, mera demagogia populista. Bem, eu espero ter contribuído um pouquinho com vocês para esse debate de ideias. Forte abraço em todos.